Na verdade, famosa. É uma mulher. Fugolin é brasileira. Uma escala brasileira. Ok? Foi implementada pela primeira vez em 1994, lá no Hospital Universitário da USP. Por que Fugolin? Porque é o nome da mulher que inventou a escala. Tá? E ela inventou a escala justamente para identificar a complexidade do cuidado necessário de cada paciente. Vocês não tiveram SAI comigo, né? Não, né? Comigo não. Porque aqui quando a gente pensa, né, nesse grau de complexidade, aqui eu estou fazendo um diagnóstico dos pacientes. O sistema de classificação dos pacientes, ele complementa o diagnóstico de enfermagem. É uma das... Professor, para fazer diagnóstico de enfermagem, eu só faço exame clínico? Não. Eu aplico escalas. E aí essa mulher, ela colocou, ok, eu quero ver o quão complexos são as pessoas lá no HU, Hospital Universitário da USP. Porque eu quero saber como é que eu vou distribuir meus profissionais. Porque senão vai ter setor que eu vou colocar, vamos supor, toda enfermaria com 16 leitos eu coloco 4 técnicos. Ok, beleza, tá bom. Vai ter enfermaria que os técnicos não vão parar nem para ir no banheiro. E vai ter enfermaria que os técnicos não vão ter nada para fazer. Porque tudo vai depender do nível de complexidade clínica e do grau de dependência do paciente. Então, futuros enfermeiros e enfermeiras, nunca vocês vão olhar para um paciente e apenas ver o diagnóstico médico. Me ajuda o diagnóstico médico? Claro que sim. Mas eu trabalho só com diagnóstico médico? Claro que não. Vou te dizer que no começo da minha carreira, isso para mim foi uma dificuldade enorme até eu entender isso. Porque as coisas não eram tão claras quanto 2025. Eu me formei em 2002. Muita coisa ainda estava engatinhando e nem era, não tinha essa resolução, todas essas resoluções que existem hoje, todos esses direcionamentos. Fiquei 10 anos atuando junto com o Corém aqui de São Paulo, criando resoluções, ajudando, participando em reuniões, para dar direcionamento mesmo, para dar cientificidade e unicidade, deixar o atendimento sistemático. Quando eu me formei, a sistematização da assistência de enfermagem estava na primeira resolução, na verdade na segunda resolução. Nanda foi de 2002. Ou seja, já estava tudo muito engatinhando. E aí eu olhava, ok, eu tenho lá, vamos pegar um exemplo. A maioria daqui viu o vídeo da minha mãe, pelo menos um, né? A maioria viu, certo? Qual é o diagnóstico lá da minha mãe que está lá, naquele vídeo? Acidente vascular cerebral, AVC. O AVC é um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico de AVC? O médico. Então o AVC é um diagnóstico médico, beleza? Ótimo, minha mãe já não estava mais no hospital, comecei a filmar ela em casa. Já comecei a atender ela lá na UTI. Toda vez que eu ia fazer visita, eu já fazia procedimento nela na UTI. Quando foi para a enfermaria, eu ia fazer visita, eu fazia procedimento nela na enfermaria. Chegou o fisioterapeuta, não vinha, a idade de vocês. Então o que você está fazendo? Estou fazendo isso, mexendo com esse músculo. O exercício é esse lá. Você pode ficar tranquilo. Se você quiser trabalhar, fique à vontade. Senão eu continuo mexendo aqui. Ah, não, eu vou atender outra pessoa. Ótimo. Da mesma forma, procedimentos de enfermagem. Não dá. Já estou trabalhando. Mas quer hospital público? Falta funcionário? Tá caro. Mas eu comecei a filmar ela em casa, certo? Beleza? Tem até o primeiro vídeo, que vai ser exatamente o vídeo que eu vou trazer para vocês aplicarem figurino. Para treinar. Vocês vão bater o olho, tá ok. Então na próxima aula, eu vou mandar para vocês a escala de Fugolin e
vocês vão aplicar no vídeo que vocês vão ver. Tá? Essa vai ser a próxima aula. Por isso que eu não quero liberar vocês. Ah, professores, mas mesmo assim eu quero participar lá do evento. Fique à vontade. Vai comigo. Bom, próxima aula a gente vai aplicar a escala. Ok? Vamos fazer de uma forma bem ridícula, tá? Sem aplicar escala nenhuma, ok? Apenas olhando diagnósticos de déficit, na parte funcional lá dos diagnósticos de enfermagem, né? Tem as classes, oh meu Deus, agora fugiu. Classes e as classes, elas são derivadas dos... que na minha cabeça está módulo, mas não é módulo. Já eu lembro o nome do armário, que eu sempre gosto de chamar de armário. Minha mãe consegue tomar banho sozinha? Consegue tomar banho sozinha? Sim ou não? Não. Um diagnóstico de enfermagem, déficit para o autocuidado do banho. Consegue vestir a roupa sozinha? Não. 2 diagnósticos de enfermagem. Consegue comer sozinho? Não. 3 diagnósticos de enfermagem. Consegue ir no banheiro sozinho? Não. 4. Consegue sair da cama sozinho? Não. Consegue andar sozinho? Não. Vamos parar por aqui. Um diagnóstico médico e nós paramos bem rapidinho. Quantos diagnósticos de enfermagem? 6. Então eu não posso achar que eu sou assistente de médico. Eu não posso achar que eu trabalho em função do diagnóstico médico. Eu tenho ações de enfermagem específicas para o diagnóstico médico, acidente vascular encefálico? Sim. Tem um monte de cuidados relacionados ao acidente vascular encefálico. Vamos pegar o exemplo da disciplina que eu tive com vocês. Que foi lá do... como é que é? Do saúde do adulto lá, né? Seminário. Alguns de vocês escolheram o AVC. E qual foi a minha indignação com vocês? Que eu comecei a disciplina falando, vocês já tiveram site? Já. Quantos de vocês trouxeram diagnóstico de enfermagem? Como é que eu vou falar em cuidado de enfermagem sem dar um diagnóstico de enfermagem? Apenas no diagnóstico médico. Tudo errado. Não entendi quem eu sou. Então eu faço assistência e eu faço cuidado. São 2 coisas que eu faço. O médico faz apenas o quê? Assistência. O fisioterapeuta faz apenas o quê? Assistência. Eu não faço só assistência. Quem faz cuidado junto comigo? Ninguém. São específico na enfermagem. Ok? Então, quando a gente vê isso aqui, o objetivo de Fugulin era esse. Porque ela olhou e falou assim, cara, não adianta, eu posso ter aqui 16 pessoas com AVC. E eu tenho no andar de baixo também 16 pessoas com AVC. É tudo igual? Não. Ah, mas o diagnóstico médico é o mesmo. Ok, legal. São pessoas diferentes, com sequelas diferentes, com necessidades diferentes. Ah, como é que eu sei isso? Aplicando uma escala. Validada cientificamente, da mesma forma que Glasgow, da mesma forma que Braden, da mesma forma que o sistema de classificação de feridas, da mesma forma que RAS. Ou seja, qualquer um pode aplicar, o resultado vai ser bem parecido. Então, mesmo que eu tiver 2 enfermarias com 16 pacientes cada uma e todas com o mesmo diagnóstico médico, acidente vascular encefálico, no hemisfério direito, eu não vou ter 16 assistências de enfermagem igual. Não vou. Tá? E aí os cuidados desta escala, ela é definida por números. Eu lembro que lá na disciplina de gestão, na primeira que nós tivemos, falou assim, eu não vou ensinar aqui vocês a mexer com Fugulin. Se a gente se vê em outro lugar ou em outro momento, provavelmente eu ensino para vocês. Chegou o momento.
Quanto menor o número, menor a dependência. Quanto maior o número, maior a dependência. Repito, quanto menor o número, menor a dependência. Quanto maior o número, maior a dependência. Pessoal que está aqui na UDAL, que faz UTI também, a mesma coisa que a gente fez na disciplina de UTI, nós vamos fazer nessa disciplina. Professor, o que vai cair na prova? Também vai cair figurino. Quadro clínico, aplica em figurino. Aplica. Pode aplicar. Qual é o número que essa pessoa tem? Tá? Beleza? Então vamos cuidado por cuidado. Cuidado mínimo. O paciente, ele praticamente não precisa de mim. Vamos pegar o exemplo. Um paciente que veio para um pré-operatório. Vai lá, de uma cirurgia simples. Vou pegar aí o exemplo, sei lá, de um exemplo de uma cirurgia simples. Vou pegar lá as suas cirurgias oftalmológicas. A maioria vai estar aqui, ó. Autossuficiente em grande parte das suas necessidades básicas. Necessita de pouca assistência. O paciente que toma banho sozinho, come sozinho, tira a roupa sozinho, se levanta sozinho, vai no banheiro sozinho, senta no vaso sanitário sozinho, se limpa sozinho, se levanta sozinho, veste a roupa sozinho, volta para a cama sozinho, faz tudo sozinho. Precisa medir sinais vitais desse paciente? Sim ou não? Sim, claro que sim. Precisa dar medicamento para esse paciente? Sim, claro que sim. Precisa levar roupa para esse paciente? Precisa levar comida para esse paciente? Não percebe? A maior parte ele faz sozinho, mas ele tem assistência. Por isso que ele tem cuidado, mas o cuidado é mínimo. Mas ele tem cuidado. Tudo bem? Tudo bem? Mas aqui o grau de dependência é muito mais para procedimento clínico do que para cuidado propriamente dito. Tá? Pontos de 12 a 17. Essa vai ser a quantidade de pontos que essa pessoa vai ter. Ok? E aí quando já chega no 18 até o 22, ó. Percebe? Ó? 5. Somando com o próprio 12, 13, 14, 15, 16, 17. Somando com o próprio 12 ou com 17, 6. E aí se a gente for colocar aqui 18, 19, 20, 21, 22. 5. Tá? O número não vai ser tão diferente de um grau para o outro. O cuidado intermediário ele já apresenta uma dependência moderada com relação aos cuidados de enfermagem. Requer assistência em algumas atividades. É um paciente que já precisa que eu posicione a comida para ele. É um paciente que já precisa de uma ajuda para sair do leito, de uma ajuda para sentar no vaso sanitário. Eu deixo ele lá no vaso sanitário, ele faz tudo sozinho, ele se limpa sozinho, ele vai precisar de uma ajuda para levantar, uma ajuda para colocar a roupa. Percebe? São ajudas mais simples. Eu levo ele para o chuveiro, né? Eu só fico supervisionando o banho dessa pessoa. Ela não precisa que eu entre, que eu ajude, ou cadê? Não, ela consegue fazer a maior parte dos procedimentos sozinha, mas já não faz sozinho. Mas a ajuda não é tão grande, é uma ajuda mínima. Ok? Cada ajuda que o paciente precisar, no caso, vai somando ponto. Mas aí eu vou mostrar ainda a escala. Aqui eu estou só mostrando o ponto. Porque a escala não é só para ajuda de procedimentos. Nós temos vários itens que são avaliados. Nós temos itens de cuidados, isso na escala de figurino.
Nós temos itens de cuidados, é que eu não tive tempo de mexer na aula, até mexi nela um pouquinho, mas eu não tive tempo de finalizar. Mas aqui, na hora que eu começar a falar, eu vou mostrar para vocês. A escala tem partes que avalia questões clínicas e tem partes que avalia questões de cuidado. Tá? Porque o grau de dependência ele está relacionado aos dois. Vamos voltar lá no cuidados mínimos. O paciente faz tudo sozinho, mas só o fato de eu ter que levar a comida, e olha que eu só deixo a comida lá em cima da mesinha dele. Tem um monte de paciente que é assim. Você não precisa posicionar a mesa lá com o paciente deitado. Não, você só deixa a comida. A copeira vem, coloca a comida e vai embora. Você pega a roupa, você põe lá no quarto do paciente e vai embora. Enquanto o paciente está tomando banho, você só troca a roupa de cama dele. Ok? E tem que fazer, por exemplo, sinais vitais uma vez por plantão. E tem as medicações, tudo via oral. Mas percebe que eu preciso de alguém para de vez em quando ir para lá? Mas a quantidade de tempo que esse paciente requer de mim é muito pequena? Diferente, por isso que é cuidado mínimo. Esses cuidados mínimos, aqui, né, não é que é só isso. Aqui eu só estou dando exemplos para ficar claro para vocês. Eu ainda vou apresentar a escala, né, e como a gente aplica a escala. Aqui nós já temos cuidados intermediários. Aqui eu já tenho mais procedimentos. Vamos pegar o exemplo. Um procedimento aqui que já aumentaria o grau de complexidade. Glicemia capilar. Ou o paciente continua fazendo tudo sozinho, mas ele está em isolamento. Só o fato dele estar em isolamento, ele já vai pular para cá. Não pelo fato dele estar em isolamento, mas lá pela pontuação que ele vai ter na escala. Só um pouquinho mais de paciência que eu já vou mostrar na escala para vocês. Alta dependência. Alta dependência é o paciente totalmente dependente. A literatura traz paciente crônico. Eu não gosto muito da terminologia paciente crônico. Eu vou pegar um exemplo. Você pode ser um hipertenso. Hipertensão é uma doença crônica. E o seu cuidado ser mínimo. Você até internou aí, sei lá, por uma emergência hipertensiva. Mas o seu cuidado ser mínimo. Você consegue tomar banho sozinho, se vestir sozinho, comer sozinho, você só está aqui para observação e enquanto a sua pressão arterial se estabiliza, tomando medicação via oral. Então, não é o fato dele ser, coloquei, porque a literatura traz. Aqui o que me interessa é isso aqui, ó, paciente totalmente dependente. Exemplo, minha mãe. Se eu abandonar ela sozinha, em uma semana ela morre. Por quê? Porque ela não consegue sair da cama. Não consegue tomar banho sozinha, não consegue ir no banheiro sozinha. E se usar a fralda, não consegue trocar a fralda sozinha. E se tirar a fralda, vai por onde? Vai jogar no chão, porque ela não consegue andar. Ah, ok, deixa lá uma latinha de lixo do lado dela. Vai chegar uma hora que a lata vai encher. E mesmo assim, ela não vai conseguir tirar uma fralda, pegar outra fralda, mexer tudo certo. Quem vai fazer a comida dela? Quem vai levar a comida para ela? Quem vai pôr a comida dela no prato? Quem vai levantar ela para ela comer? Quem vai dar banho nela? Quem vai tirar a roupa dela? Quem vai vestir a roupa dela? Percebe? Que depende de alguém para fazer praticamente tudo. E aqui eu não estou falando de nenhum aspecto clínico. Nenhum. Mas tem aspectos clínicos que me trazem isso? Sim, vamos pegar o exemplo da Covid. Tive pacientes de Covid com 28 anos, jamais vou esquecer, o cara era um armário. Enorme, forte pra caramba, quanto mais forte, pior é. Não conseguia andar daqui até a porta. Não conseguia, já contei a história para vocês. Para vocês. Quando eu peguei a técnica de enfermagem voltando com ele do banheiro, foi para vocês que eu contei. E o grau de dependência dele estava aqui, ó.
Só que ele ainda estava mais do que aqui. Por quê? Porque aqui é sem instabilidade clínica. E o que vai diferenciar a alta dependência do semi-intensivo é aqui eu tenho alguma instabilidade. Aquele rapaz, ele entraria aqui. Por quê? Porque se ele anda daqui até ali, ele pode ter uma parada respiratória. Vamos pegar você, quando está em crise. Aqui. Aquele dia lá na enfermaria, lá no laboratório. Se eu fosse aplicar Fogulin naquele momento em você, você entraria aqui. Aqui. E você entraria. E ali. Meia hora antes, estava sem cuidado nenhum. Meia hora depois, aqui. Percebe que é tudo muito dinâmico? Por isso que tem que aplicar todo dia. Por isso que a maioria das enfermarias, você tem lá o histórico. Eu não apresentei o SBA para vocês porque eu não gosto de apresentar, porque cada lugar tem o seu específico. Inclusive no mesmo hospital, o da UTI já é diferente da enfermaria, que é diferente do centro cirúrgico, que é aquele relatório de informação que fica na mesa do enfermeiro, para a gente ver todos os pacientes naquele impressozinho. Nas enfermarias vai estar lá, todo dia você vai colocar FB, no mínimo, Fogulin, Braden, no mínimo. Tem alguns lugares que põem outros, tem alguns lugares que põem outras escalas, mas no mínimo, Fogulin, Braden, se eu estou numa enfermaria. Por quê? Porque eu preciso saber quem é esse meu paciente, qual é o grau de cuidado. E aí você vai colocar lá, F de quê? De Fogulin. E aí ou você põe o ponto quando você já decorou, ou na maioria dos lugares vai escrever. Mas sabe que aqui eu já saí da enfermaria? Ó, existe nos hospitais o setor de saúde intensiva, ok? E como ele tem alguma instabilidade, eu já aumento a vigilância. Percebe que quanto mais complicado, mais profissionais eu preciso? E aqui eu já venho para UTI. UTI é no mínimo, um paciente ou um funcionário cuida de 2 pacientes. Dependendo do nível do paciente, um funcionário cuida de no máximo 3. Eu nunca trabalhei numa enfermaria e nenhuma que um técnico de enfermagem cuidava de mais do que 3 pacientes. Nunca. Tá? E aí aqui no caso da cuidados intensivos, elevada estabilidade. Percebe que uma única escala vai me dar toda essa informação aqui, ó. Numa única escala. Eu vou olhar para o paciente, eu vou pegar a escala, vou aplicar a escala e eu vou definir qual é o nível de cuidado desse paciente. Ok? Tudo bem? Então essa é a escala, ó. Fica tranquilo que eu botei ela menor para a gente poder ver. Ok? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E qual que é o ponto mínimo? 1. Por isso que o cuidado mínimo é o quê? No mínimo 12. Porque não tem ponto menor do que 12. Se o paciente tiver 1 em todos os itens, ele vai me dar 12. Então vamos itens por itens. Ok? Estado mental. Estado mental é cuidado ou avaliação clínica? Posso apagar para ficar mais fácil para vocês lerem? Estado mental é cuidado, eu estou avaliando cuidado ou estou avaliando, fazendo uma avaliação clínica? Lembremos, o que é cuidado mesmo? Eu sei que dá sono,
Né? O que é cuidado mesmo? Coisas específicas da enfermagem. O que é algo específico da enfermagem? Diga, nutricionista. Pode falar? Curativo é um cuidado? Não. Curativo é uma intervenção clínica. Assistência. Curativo entraria lá na assistência. Ou intervenção clínica. Me diga o que é um cuidado. Tem aqui, ó. Também. Associado com a nutricionista. Higiene, alimentação. Não, aí, independente da dieta, você tem que comer, pouco importa. Se você vai comer uma dieta geral ou uma dieta específica, pouco importa, você tem que comer. Quem é que dá comida? É você, Nutri? Não, você faz. Quem é que dá comida? Nós. Oferecer a comida para o paciente não é um cuidado? Ou higienização não é um cuidado? Troca de roupas não é um cuidado? Comecinho da aula, tudo bem? Ótimo. Avaliação do estado mental. Eu estou avaliando cuidado ou estou fazendo uma avaliação clínica? Cuidado ou clínico? Tem alguém aí acordado? Cuidado ou clínico? Clínico. Ok? Tudo bem? Aí eu vou ver ela. E não é nem Glasgow. Mas eu quero saber, meu paciente está orientado no tempo e no espaço? O que eu mostrei para vocês desde o começo, quando a gente vem trabalhando? Se apresenta. Prazer, boa noite, meu nome é Vitor Marques, eu sou enfermeiro responsável pelo setor. Qual é o seu nome, por gentileza? Quantas vezes eu não fiz isso com vocês? Ah, meu nome é Jéssica. Jéssica do quê, por gentileza? Você pode me falar a sua data de nascimento? Você pode me falar o nome da sua mãe? O que eu confiro aí, lá nas metas dos pacientes? A identificação. Se o meu paciente fala tudo, ele não está orientado. Se o meu paciente está orientado, que ponto que eu vou dar para ele? Ponto 1. Tudo bem? Se eu deixar a luz assim, vocês conseguem ver? Ou não? Dá para ver? Dá? É que tu é cego. E não usa. Deixa apagar, porque assim já vai dormir melhor, né? Então tá bom. Ok? Períodos de inconsciência. Por isso que eu vou trazer o vídeo da minha mãe. No primeiro dia que eu filmei a minha mãe. E não foi o primeiro dia que ela estava em casa. E aí vocês vão aplicar figurinha só olhando. Porque é isso que vocês vão fazer para o resto da vida. Ok? Períodos de desorientação. Períodos de inconsciência e totalmente inconsciente. Quanto pior estiver o meu paciente, maior é o meu número. Ok? Oxigenação é cuidado ou assistência clínica? Clínico. A maioria aqui de nós, tem alguém usando aqui cateter, suporte, oxigenoterapia? Não. Então, a maioria de nós, neste momento, todos nós, o uso intermitente de máscara ou cateter. Vou pegar o seu exemplo. Pronto, acabou. Ela está ruim, já pula para 2. Mas esse período de desorientação e consciência seria o acompanhante da gente? Porque aí, às vezes, na hora que você está aplicando ali a escala, não vai ter. Perfeito, pode ser. Aí você vai ver ou com outros profissionais, você vai ver na passagem de plantão. Enfermagem é continuidade. Às vezes você vai conversar com o paciente, com o acompanhante. Sim, perfeito, é isso mesmo. A pergunta é, ele teve algum período de desorientação? Você se pergunta para o técnico, ou para o acompanhante, ou na própria passagem de plantão, vão te falar. Porque é uma informação importante. Períodos de desorientação indica início de processo infeccioso, principalmente se for em idoso. Período
de inconsciência, a pessoa simplesmente apaga. Pode ser inconsciência no sentido de estar muito sonolento, né? Inconsciência não significa que ele vai apagar em estado de coma, não. Só pode ser um grau de sonolência. Aqueles sonos intermitentes. E não é um sono intermitente de uma pessoa, de um idoso que não dormiu bem à noite, não. Você vê? Por isso que tem vários parâmetros, são 12 parâmetros. Ok? E é o treino, é a prática que vai te levar ao entendimento, né, tanto de avaliação dos pacientes quanto do uso da escala. Por isso que eu estou trazendo ela para vocês. Por que eu estou trazendo o Fogolin? Porque a maioria dos hospitais do Brasil, a maioria das vezes que eu tive que ir para a enfermaria, eu detesto enfermaria. Gosto de... Não sei se você já trabalhou em enfermaria? Já? Por quê? Porque às vezes você tem que rodar aí. Você vai com um bico enorme, mas vai. Vou fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ok? E aí eu ia lá para a enfermaria. O que eu era obrigado a aplicar nos pacientes da enfermaria? Fogolin. Todos os pacientes que estavam sob a minha responsabilidade, todos eu tinha que registrar o Fogolin dentro da minha evolução de enfermagem. Tá? Então, e aí eu percebe? Você vai verificando. Olha, você olha lá, uso contínuo de máscara. Você não precisa perguntar, por isso que você tem que ver o paciente. Você bateu o olho no paciente, ele já está com máscara, que ponto que ele vai levar? Que ponto? 3. Ponto 3. Então vamos pegar esse exemplo, tá? Então, a pessoa está orientada no tempo e no espaço, mas ela está usando continuamente máscara. Ok? Exemplo da grandona aí. Sinais vitais, é cuidado ou é assistência clínica? Assistência clínica. Okay? Estou verificando um aspecto clínico. Sinais vitais. A maioria dos lugares faz controle, né? Uma vez de manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite. Por isso que colocou de 8 em 8. 3 vezes por dia. A maioria dos lugares faz isso. Mas e se você estiver numa enfermaria? Final de semana retrasado, aquele frio, não passado, retrasado, aquele frio imenso. Eu estava com 4 idosos no home care, os 4 com hipotermia e com saturação baixa. Eu falei, a cada 4 horas eu quero, por gentileza, que você posicione aí no grupo os sinais vitais do paciente. Ok? Já aumentou. Por quê? Porque naquele momento o paciente apresentava-se, aumentou a complexidade clínica dele. Aumentou. Ok? Mas vamos pegar aí o exemplo. Está medindo de 6 em 6. Então de noite vai medir 2 vezes. Ok? Então 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Beleza? Até agora 6 pontos. Motilidade. Motilidade é relacionado à capacidade que a pessoa tem de movimentar o corpo. Motilidade, ela movimenta o corpo. E deambulação, ela anda. Motilidade ele se movimenta, decora dessa forma. Motilidade, ele se mexe na cama. E deambulação, ele anda. Ele sai da cama, vai para algum lugar e volta para a cama. Tudo bem? Esses 2 e a alimentação, esses 3 são aspectos de cuidado. Porque se a pessoa não se mexe, percebe que eu já vou ter que trocar a roupa dela, vou ter que virar ela, vou ter que ajudar ela a sair da cama, vou ter que ajudar ela a voltar para a cama. Tudo isso aqui está verificando grau de dependência, cuidado. Mas óbvio, percebe que aqui também é grau de dependência. Uma coisa é você cuidar de uma pessoa totalmente orientada, outra coisa é você cuidar de uma pessoa totalmente inconsciente. Por isso que a escala em si é chamada de escala de avaliação do grau de dependência, mas ela não pega a sua parte funcional, como por exemplo a escala de Katz. Ela pega também aspectos relacionados à parte clínica. Ok? Então, mobilidade. Movimenta todos os segmentos corporais, limitação de movimento, dificuldade para movimentar algum segmento ou para fazer mudança de decúbito
E aí a mudança de decúbito e a movimentação passiva, ela tem que ser auxiliada. Ela não consegue fazer sozinha pela equipe de enfermagem. E aqui ela não faz nada. Ela só se movimenta no leito porque alguém da enfermagem faz isso por ela. Ok? Então, vamos pegar aqui exemplo dessa motilidade. Vamos continuar na grandona aí. Movimenta todos os segmentos corporais. 6 mais 1, 7. Então é 1, 4, 6, 7. Beleza? Ótimo. Deambulação. Aquele dia você conseguia andar sozinho? Não. Você precisou de cadeira de rodas? Sim. Você levou no colo? Já fui mais forte. Qual é o número? 7 mais 3? 10. Ótimo. Alimentação. Precisou de alguém te colocar comida na boca? Te ajudar a comer? Não. Autossuficiente. 10 mais 1? 11. Cuidado corporal. Conseguiu ir no chuveiro sozinho? Se você tivesse internado, você iria sozinho? Se eu fosse seu enfermeiro, eu falasse, jamais. Olha o tamanho dessa mulher, pelo amor de Deus, vai junto com ela. 11 mais 2? 13. Ótimo. Eliminação, que aqui é urina e fezes. Conseguia ir no banheiro sozinho? Não, não conseguia nem andar sozinho. Aqui, ó. Precisou fazer no leito, usar comadre? Não, ia no vaso sanitário, mas ia com ajuda, né? Então, ótimo. Estava aqui número 13, já 15. Terapêutica, uso de drogas vasoativas? Não. Uso de drogas EV contínua? Não. EV intermitente, o que significa EV intermitente? Tem comprimido e tem medicação endovenosa. Aqui. 15 mais 2? 17. Integridade da mucosa e integridade cutânea e mucosa. Tinha alguma lesão de pele ou de mucosa? Não, nenhuma. 17 mais 1? 18. Curativo. Tinha algum curativo para fazer? Não. 19. Estamos falando aqui, ó. Tá? A maioria estava no dia, né? Que a gente estava no laboratório. 19. Tempo na troca de curativo. Se não tem curativo, 20. Ok? Que número que ela caiu? 20. Que cuidado que ela caiu? Intermediário. É assim que a gente classifica os nossos pacientes, usando o furgulino. É desta forma. E é paciente por paciente. Demorou muito tempo naquela condição? Não, no dia seguinte você já estava mais fortalecida, porque as medicações já aliviaram os sintomas. Percebe que em 24 horas ela saiu daqui e subiu para cá? Como ela poderia sair daqui e descer para cá? Por isso que tem que ser avaliado todo dia. Não tem o que fazer. Quando a gente pensa numa escala, seja ela Braden, seja ela Furgulin, seja ela Glasgow, nos lugares onde usa Glasgow, entendeu por que eu tenho que aplicar todo dia? E aí entendeu o que é predominância? Se eu tenho sempre pacientes nessa característica, a predominância dessa enfermaria é cuidado mínimo e intermediário. Aí eu já sei qual é o tipo de profissional que eu vou jogar ali. E quantos profissionais eu vou deixar ali. Professor, Diga. e depois de você fazer essa escala de furgulino, como que você passa para os outros enfermeiros? Tem alguma coisa que Você vai colocar furgulino intermediário ou furgulino 20. Com o tempo você decora os números. Que percebe, ó, 6, 5, 23. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6. E acima de 35. Ó, 18, 19, 20, 21, 22. Só o intermediário que são 5 pontos. Qual que é o ponto mínimo que a gente pode ter?
12. Por quê? Porque qual que é o ponto mínimo que cada escala, cada avaliação me dá? 1. Aí isso vai para o prontuário também. Claro, vai para a sua evolução também. Por isso que eles avaliam também. Próxima vez que forem avaliar lá o prontuário, você participar, dá uma olhada. Eles também avaliam o sistema de classificação do paciente. Vocês vão perguntar, por que tem tanto funcionário aí? Por que tem tanto procedimento se o paciente é classificado mesmo? Você saber quem é o paciente. Tem que mais horário para aplicar a escala? Não. Você não vai horário do livro, né? O horário do seu plantão. Você tem que terminar o plantão e a escala tem que estar aplicada. Ok? Porque a gente divide os pacientes. Se é um plantão só diurno e noturno, numa enfermaria com 16, 8 dias, 8 noites. Aí você aplica em 8, o enfermeiro do noturno aplica nos outros. Ok? Você vai aplicar no dele? Não, por que não? Porque não, cada um resolve o seu problema. E tem que ser aplicado nas 24 horas. Tem a escala também dos pacientes do dia e da noite? Normalmente, é que esse aí é muito específico, né? A gente até discutiu lá na disciplina de gestão. Sim, normalmente é assim. Normalmente é assim. Porque aí você faz a escala, é comumente chamado de escala de evolução. Você evolui quem? E aí quando você fala você evolui, significa que tipo de avaliação mais em quem você vai fazer a avaliação mais criteriosa. Você começa o plantão no seu SBA, todos os pacientes estão classificados de figurinha. A maioria dos lugares vai colocar o número. Ah, eu não sei o que é o número. Hoje está fácil, dá um Google. Difícil era no 2002, que nem existia internet. O Google ainda estava comprando a Alta Vista. Alta quem é? Pois é. Lá era mais difícil, hoje está fácil. Hoje é só dar um Google. Ok? Hoje tem sites que calculam para você. Não recomendo. Por quê? Porque de tanto você fazer, vai chegar uma hora que você vai decorar. De tanto você fazer. Aí você vai fazer sem precisar da escala. E aí você vai bater o olho no número, você já vai saber. Mas como é que você decora? Decora desta forma. A partir do 12, eu aumento de 6 em 6. Só o segundo que eu aumento 5. Por que 12? Porque o menor ponto é 1. Quantos itens são avaliados? 12. Então qual que é o menor ponto? 12. Se o indivíduo tiver 1 em todos os itens, ele vai ter ponto 12. 6 mínimo, mais 5 intermediário. Aí é o restante todos 6. Mais 6 alta dependência, mais 6 semi-intensivo, e aí mais 6, daí em diante, UTI. O que significa UTI? Significa que esse paciente vai sair da sua enfermaria e vai para a UTI. Você acha que eles não avaliam isso lá na sua avaliação de prontuário? Quanto é uma internação de uma UTI? Vamos chutar baixo aí, baixo, vamos chutar baixo, ok? 30 pau, chutando baixo. Quanto é uma internação de uma enfermaria? Vamos chutar baixo. 3.000. Quem é que vai pagar a internação? É o convênio. Aí você tem lá a UTI lotada e a enfermaria vazia. Se eu sou um enfermeiro do convênio, eu trabalho para o convênio, não para o hospital. O meu trabalho é gerar lucro para o convênio, não para o hospital. E os pacientes? Não sou eu que cuido dos pacientes. Eu trabalho para o convênio. Eu quero ver o prontuário desse paciente. Por quê? Porque eu acho que ele não é elegível para a UTI. Vocês estão me sacaneando. Quer dizer, na verdade, vocês estão sacaneando o meu patrão. Aí você bate o olho lá no prontuário da enfermaria, cuidado intermediário, e o paciente está na UTI. Você fala assim, tem alguma coisa, algo de errado não está certo. Entendeu onde você começa a pegar briga? Entendeu? Porque uma coisa está casada com outra. Não é só, entendeu? Porque lá no começo da aula eu falei que sistema de classificação de paciente leva à gestão de recursos financeiros. Olha uma internação de UTI do Praia Grossa. E a internação inteira, mamãe.
Tudo. O que significa tudo? Tudo é tudo. Agora nós vamos brigar para ver se eu vou pagar isso ou não. Porque eu estou dizendo para você que eu não vou pagar. Por quê? Porque o que vocês falaram que o paciente tem, ele não tem. E eu não vou pagar. Entendeu? Porque isso um dia antes. Isso foi feito no dia depois. você avalia o prontuário. O prontuário. O que é o prontuário? Todas as informações do paciente estão ali. Você não vai avaliar o dia da internação. Você vai avaliar o prontuário inteiro. Eu não estou falando aqui, que foi até a pergunta da prova, né? É o enfermeiro que avalia tudo. Não é ele que roda lá no seu hospital? Olhando e falando assim, você acha que é mesmo tudo aleatório? Não, filho, ele bate o olho e fala assim, eu quero prontuário desse, quero prontuário daquele, quero prontuário daquele. Por quê? Porque o cara já tem um horário treinado nisso aqui. Entendeu aonde entra fogo? Ele entra dos dois lados da dinâmica. E um não quer dizer que é pior. Ah, nossa, olha que enfermeiro ruim. Não, filho, é o emprego dele. Ou você acha que todo mundo, isso aqui é Alice, isso aqui é o País das Maravilhas? Não, filho. Às vezes acontece. E tem internação que não deveria ter. E aí você vai ver se realmente qual é a avaliação do paciente. Porque aí você tem que combinar com todo mundo, né? Uma internação mal feita. E às vezes não dá para você combinar com todo mundo. Aí entra na sua doença. Entenderam onde que está amarrando essa disciplina? Por que tem lá, né, acreditação do paciente, porque tem as metas internacionais, porque tem glosa, agora entra sistema de classificação, tudo vai amarrando num outro sistema de gestão, diferente daqueles que vocês aprenderam a gestão básica da saúde, escalas, previsão, provisão, fluxos, rotinas, copies. Não, aqui é outro esquema. Tá bem? Em relação a Fugulin, na próxima semana nós vamos aplicar na próxima aula. Eu vou passar um vídeo, vocês vão olhar para a pessoa no vídeo e vocês vão fazer Fugulin. Terminou? Eu vou passar um outro caso, vocês vão olhar para a pessoa e vão aplicar Fugulin. Ok? E aí ao longo da carreira de vocês vai ser algo que vai acompanhar vocês durante muitos e muitos anos para quem for trabalhar em enfermaria hospitalar. Com relação a Fugulin, dúvidas? Entenderam por que eu pedi para vocês procurarem escalas específicas? Porque essa é muito específica. Muito específica. Angústias. Frustrações. Buenas noches, personas.